Salve, noventistas! Eu sou o Arthur e você está no canal Patrulheiro da Noite. E hoje, rapaziada, eu vou fazer um vídeo a respeito dos anos 90 no universo Star Trek. E só para deixar claro, são os anos 90 do século 20, certo? Então vamos lá. Primeiramente, já vai deixando aí o seu like, tá? Pois cada like é um Goblin a menos no mundo e torne-se membro da Patrulha da Noite apertando o botão de se inscrever, certo? Rapaziada, o negócio é o seguinte, tá? Esse vídeo, ele vai servir de introdução para dois outros vídeos que eu ainda vou fazer. Que no caso, um vai ser focado no Khan e o outro vai ser sobre o século 21 no universo Star Trek, tá? Eu sei que recebi comentário, por exemplo, do Guilherme, né, inscrito aqui, né, pedindo sobre o século 21 e sim, eu vou fazer. Talvez até seja o próximo vídeo, inclusive. Os anos 90 em Star Trek, né, mostram que Star Trek não está no nosso universo, certo? Eu vejo até outros youtubers, às vezes, que falam sobre Jornada nas Estrelas, eles falam que seria se o nosso mundo desse certo. Não, Star Trek não é uma versão utópica do nosso mundo, tá? É, entre aspas, ali um mundo paralelo, ok? Porque, enfim, né, os anos 90 passaram e não houveram guerras eugênicas, tá? Inclusive, esse vídeo ele vai ser muito mais sobre a tal das guerras eugênicas. Porém, eu vou colocar como anos 90 porque o YouTube provavelmente não vai gostar que tenha, né, esse título. Mas, enfim, vamos lá, tá? Os anos 90, eles abrangem, obviamente, né, de 1990 até... O certo seria 2000, tá? Mas vamos considerar até 99. E, bom, tá? Aqui a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro, tá? Existe a linha Kelvin Timeline, tá? A linha do tempo Kelvin e a linha Prime. Em tese, a Kelvin, ela só se inicia a partir de uma ramificação que a gente vê no filme de 2009, que é o Nero retornando no tempo e destruindo o SS Kelvin, tá? Então, em tese, a linha Kelvin é uma ramificação que começa ali. Então, teoricamente, o passado da linha Kelvin e da linha da Prime, em tese, é o mesmo, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque no filme Into Darkness, né, que não é um filme muito bom, inclusive, né, que é o Além da Escuridão, por sinal, o único filme que eu vi em IMAX, depois nunca mais, até porque é muito caro, tanto na época quanto hoje. E, bom, rapaziada, nos anos 50, durante a Guerra Fria, eu não sei qual dos lados exatamente, né, se foi o lado capitalista ou o lado comunista, começou, né, um programa de super-humanos, né, para manipular, né, os genes humano e fazer uma super raça humana, né, melhorar aí geneticamente o povão. Isso gerou uma criança chamada Khan Noonien Singh. Tá? Esse cara, ele vem a se tornar um dos grandes ditadores que a Terra já teve nesse, entre aspas, passado alternativo, né? Na verdade, quando o Khan foi criado nos anos 60 para a série clássica era futuro, hoje é passado alternativo. Os cientistas, eles não se preocupavam muito com o lado psicológico dessas pessoas, certo? Ou seja, quanto mais modificado, né, e mais inteligente, mais esse ser humano teria fome de poder. O Khan, tá? Ele e os outros aumentados, eles começam a dominar o planeta Terra no início dos anos 90, tá? O Khan, ele teve sob seu domínio 1/4 da população da Terra, principalmente África, Oriente Médio e Ásia. E ele, de todos os tiranos, tá? Ele foi considerado talvez o melhor dos tiranos, né? Como o próprio Kirk fala lá no episódio onde ele aparece, que é o Space Seed, né? Da série clássica. E o Khan, ele também era conhecido, né? Como um príncipe com poder sobre milhões. Ele talvez tenha sido o único tirano, né, que não praticou aquela palavra que começa com G e termina com Dio, né, enfim, eu não posso falar a palavra aqui no YouTube porque o YouTube não gosta. E ele provavelmente foi o último, né, desses tiranos ditadores que entrou na guerra, né, porque em 1992 a 1996 começaram, né, houve, melhor dizendo,
né? Começou em 92, terminou em 96, a tal das guerras eugênicas, onde os super-humanos, tá? E aqui é um ponto que não se sabe bem, tá? Alguns dizem que essa guerra aconteceu porque os super-humanos que lideravam a humanidade nessa época começaram a guerra entre si, um atacando o outro. E nisso o reino do Khan teria sido o último a ser atacado e por isso ele entrou na guerra. Ou então, né, seres humanos não aumentados, né, conseguiram se levantar e começar uma rebelião contra esse império de super-humanos que existia, tá? Tanto os anos 90 quanto o século 21, a gente não tem muita informação a respeito disso, tá? Desse período, né? Geralmente são informações bem mais vagas, certo? E bom, em 1996, tá, o Khan, ele foge do planeta em uma nave estelar não muito capacitada, não muito boa, com pelo menos 80 ali dos seus seguidores, tá? Que também eram aumentados, evidentemente. E o nome da nave era Botany Bay, e até onde eu pesquisei, isso é uma referência ao nome de uma prisão australiana, ou algo do gênero. A eugenia, pós isso, ela foi completamente banida do planeta Terra, né, expressamente proibida, e as pessoas, né, que são aumentados ou são descendentes de aumentados, eles estão proibidos terminantemente de fazerem parte da frota estelar. Tá? Então, se alguém ele é um aumentado, eles... se a pessoa sabe, né, e ela entra na frota estelar omitindo isso, ela pode ir à corte marcial e ser expulsa da frota estelar. Como é o caso, como acontece com a número 1, né, lá do que a gente vê em Strange New Worlds. Tá? Porém, essa série eu não tô levando tanto assim em consideração, vocês já vão saber por quê. E a gente tem, claro, né, o grande exemplo disso, que é o Dr. Bashir, de Deep Space Nine, tá? Ele é um aumentado, porém ele não sabe. Então isso pesou, né, na hora dele ser inocentado e enfim, permitiram que ele continuasse como um membro da Frota Estelar, até porque isso foi uma coisa que os pais dele fizeram e mantiveram o segredo, inclusive, dele, tá? Porque ele próprio não sabia que ele era um aumentado. Episódios onde aparecem os aumentados, tá? A gente tem o Space Seed, da série clássica, né? Onde a gente começa a saber sobre esse tipo de coisa. E nós temos também, né, uma trilogia de episódios na 4ª temporada de Star Trek Enterprise, que se chama Borderlands, que é o episódio 4, Cold Station, que é o episódio 5, e The Augments, que é o episódio 6, onde nós conhecemos o pai do Data, né, o Dr. Sung. Né? A gente descobre que o Dr. Sung ele era metido com esse negócio de, enfim, eugenia e tal, e seres humanos aumentados, né? Ele foi o responsável, inclusive, por salvar muitos embriões aumentados, porque ele queria achar uma colônia, um planeta para fazer uma colônia, onde ele pudesse, né, prosperar aí com essa sociedade que ele criaria a partir daquele material que ele tem. Então, a gente vê, né, a NX-01 indo atrás dele, no final ele é preso, é pequeno spoiler, e na cadeia ele tem a ideia de fazer o Data, né? Então, já que ele não podia mais mexer com, né, seres humanos aumentados, então ele pensou em fazer, na verdade, inteligência artificial, e a gente começa a ver ali um pequeno esboço do que mais tarde viria a se tornar o nosso queridíssimo Data. Fora isso, né, obviamente, tem também o filme Star Trek 2, A Ira de Khan, mas aí eu já não vou me adentrar muito nisso, porque, enfim, vai ser do vídeo só falando sobre o Khan. A gente tem a Guerra Temporal, tá, que aparece em Enterprise e depois aparece também em Strange New Worlds, porém, em Estranhos Novos Mundos, não sei se essa é a tradução oficial, mas enfim, a gente descobre que uma agente romulana, né, voltou no passado, né, tentou acabar com esse programa, mas não conseguiu, né? Inclusive, nesse passado alternativo do alternativo, o Khan, ele é uma criança em 2022, tá? Aí depois, enfim, tem as guerras eugênicas igual, o que gera a Segunda Guerra Civil Americana e que desemboca lá na Terceira Guerra Mundial, mas isso é papo para outro vídeo. Inclusive, pode ser o próximo. Ou é o Khan, ou é o enfim, século 20, 21, no caso. E claro, também tem o legado Klingon, né, em relação aos seres humanos aumentados, né? Porque eu já falei várias vezes
aqui no canal, que é o que explica o porquê que os Klingons têm a testa lisa e alguns têm a testa... Quer dizer, por que eles têm a testa enrugada e alguns têm a testa lisa, né? Porque os Klingons, eles se basearam nas guerras eugênicas e eles tentaram copiar isso, porém eles tiveram o mesmo resultado psicológico, né? Os Klingons ali aumentados, eles tentaram tomar o controle do Império, porém deles surgiu um vírus que era mortal para Klingons não aumentados. Aí eles tiveram que misturar o próprio DNA Klingon ao DNA do Archer para reverter isso, e como, né, efeito colateral, eles perderam a sua testa enrugada. Então acho que é mais ou menos isso, tá? Isso foi um resumo aí das guerras eugênicas, barra anos 90, tá? Como vocês podem ver, é totalmente diferente da nossa realidade, porque na nossa realidade nunca existiu, né? A gente nunca chegou perto desse tipo de coisa. E bom, em Voyager também eles voltam para os anos 90, porém é pós-96, então o mundo já não era mais dominado por esses tiranos super-humanos, no caso. Então, rapaziada, acho que é isso, né? Deixa aí o seu like, né? Se inscreve e até a próxima. Obrigado.